Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, Jorge. Desculpa da outra vez que eu estava sem voz, não conseguia, estava completamente afônica, não conseguia apresentar essa aula. Bom, o Jorge me fez essa proposta de falar um pouquinho sobre genética aplicada aos estudos em doenças infecciosas. A própria Lúcia que falou que vai convidar a Lúcia a se apresentar, mas muitos de vocês trabalham com genética em doenças infecciosas? Não? Se precisar, vai me interrompendo, porque assim, eu não sabia como abordar essa aula, não sabia inclusive qual era o público, não sabia que eram pessoas que não trabalhavam na área. Se não entenderem de repente alguma coisa de conceito, vai me perguntando, tá? Podem me interrompendo. Bom, o grande enigma das doenças infecciosas é realmente a grande variabilidade clínica dos indivíduos no curso das doenças, né? Então eu tenho os indivíduos que eles são expostos aos patógenos e vírus, que podem desenvolver uma infecção, mas com diferentes fenótipos clínicos, que eu tenho então indivíduos desde indivíduos que são assintomáticos e até aqueles indivíduos que vão a óbito em função daquela infecção. Existem diversas teorias que tentam explicar então essa alta variabilidade fenotípica, né? Essa alta variabilidade clínica. Muitas teorias envolvidas com o meio ambiente e muitas envolvidas com o hospedeiro. Uma das principais teorias que tenta explicar então essa grande variabilidade clínica dos indivíduos infectados por um patógeno é a teoria microbiológica, né? Em que ela diz que essa grande variabilidade fenotípica dos indivíduos infectados, ela estaria relacionada com a variação microbiana, tanto em quantidade daquele patógeno que o indivíduo foi exposto, quanto o tipo do patógeno, né? Um grande exemplo disso é o HPV, né? Que a gente tem vários subtipos, né, do vírus, e que existem dois que são muito mais agressivos e estão relacionados com câncer de colo de útero. Uma outra teoria, então, que tenta explicar essa grande variabilidade clínica das doenças infecciosas é a teoria ecológica, que diz que essa variabilidade nos fenótipos clínicos está relacionada com a variação ambiental do patógeno. Então, existem alguns ambientes que são mais propícios ao desenvolvimento de alguns patógenos mais resistentes ou mais virulentos, enfim. E as outras teorias que estão relacionadas aos hospedeiros, né, que tentam explicar essa variabilidade clínica das doenças infecciosas, são duas teorias principais que são muito difíceis de serem separadas, mas uma delas é chamada de teoria imunológica, em que diz que esses fenótipos clínicos distintos das doenças infecciosas estaria relacionada com a deficiência imunológica do hospedeiro, que pode ser tanto somática, esse indivíduo pode ter nascido com uma deficiência imunológica, como ele pode ter adquirido isso ao longo da vida, né? No caso, por exemplo, do HIV. E a teoria genética, né, em que diz que a grande variabilidade de fenótipos clínicos das doenças infecciosas ela está relacionada com genes que aumentariam a suscetibilidade ou então a resistência ao desenvolvimento da doença. E é nisso que a gente vai focar um pouquinho mais hoje. Bom, quando a teoria genética das doenças infecciosas ela começou a ser explorada até a década de 90, mais ou menos, acreditava-se que alterações num único gene poderiam levar à imunodeficiência causada por esse gene, e aí o indivíduo poderia então desenvolver diversas doenças infecciosas. Entretanto, a gente sabe que esse é um evento muito raro, um único gene causando muitas infecções, mas ele está muito mais relacionado à imunodeficiência primária. Bom, com o aumento do número de estudos da genética das doenças infecciosas, principalmente após o sequenciamento do genoma humano em 2003, né, ao término do sequenciamento, a gente consegue inferir que as doenças infecciosas mais comuns, elas têm uma herança poligênica, né? Então eu posso ter alterações em diferentes genes que interagem em diferentes vias, aumentando ou diminuindo a predisposição de um indivíduo desenvolver uma doença infecciosa. E quais são os genes, então, que eu devo estudar em doenças infecciosas? Algum de vocês trabalha com doenças infecciosas e genética ou não?
Bom, normalmente, a escolha do gene candidato para análise em doenças infecciosas, ela é determinada pela função daquele gene e da resposta daquele gene quando existe o patógeno, né? E a gente sempre se baseia, então, na escolha desse gene, na resposta clínica, na resposta biológica do paciente e na resposta imunológica daquele paciente. Normalmente, os genes candidatos utilizados nas investigações de genética das doenças infecciosas, eles estão relacionados com o sistema imunológico. E como que a gente faz esse tipo de análise, então, para determinar se existe uma influência da genética no desenvolvimento daquela doença, né? Se a genética ela interferiria no desenvolvimento da doença. Existem algumas formas da gente conduzir os estudos. Um dos principais e mais importantes é o estudo de gêmeos, em que a gente analisa tanto pares de gêmeos monozigóticos como pares de gêmeos dizigóticos. Só que eles são estudos difíceis de serem conduzidos, uma vez que tanto os gêmeos monozigóticos como os dizigóticos, eles precisam ser expostos ao mesmo tipo de patógeno, na mesma quantidade, intensidade, nas mesmas características ambientais. E é muito difícil você expô-los igualmente, né? É difícil você encontrar pares de gêmeos expostos aos mesmos patógenos para a gente poder avaliar, então, o fenótipo desses indivíduos e dizer se a genética ela influencia ou não no desenvolvimento daquela doença. Então, o mais comum é a gente fazer estudos do tipo caso-controle ou estudos transversais, que a gente tem uma corte, então, por exemplo, uma corte infectada por algum vírus, e aí parte desses indivíduos podem desenvolver a doença, parte não, esses indivíduos podem ter graus diferentes, né, de desenvolvimento dessa doença. E a gente faz então esses estudos para tentar avaliar associações de variações genéticas com aquela doença que eu estou avaliando. Esses estudos de associação, eles, na verdade, têm crescido muito e teve um grande boom na década de 2000, após o sequenciamento do genoma humano, em que houve um grande interesse dos cientistas, então, em avaliar as doenças infecciosas complexas mais comuns e a associação de alterações em alguns genes com essas doenças, principalmente a AIDS, a hepatite C, tuberculose, esquistossomose. Até uma curiosidade, a esquistossomose foi a primeira doença a ter a avaliação da genética influenciando o desenvolvimento da mesma. E a estatística usada como medida de associação é o risco relativo, ou o odds ratio, principalmente no estudo de caso-controle ou de corte, em que a gente vai estimar a intensidade daquela associação do gene, da alteração do gene com a doença. Falo muito grego para vocês, essa parte de análise estatística, tudo bem? Bom, eu não conheço todos os grupos daqui do IMT, mas eu sei que vocês são pessoas muito importantes aí no desenvolvimento de diversos estudos, inclusive na área de genética relacionada a doenças infecciosas. Eu conheço um pouco mais o grupo do Jorge, que vem avaliando, então, diferentes polimorfismos genéticos ou alterações em genes associados a doenças causadas pela contaminação do vírus do HTLV. Esse estudo, conduzido pelo grupo dele, na verdade, eles avaliaram uma corte infectada pelo HTLV, sendo 136 indivíduos assintomáticos e 93 indivíduos que desenvolveram HANT-SP. E eles encontraram, os resultados desse estudo mostraram uma associação do genótipo polimórfico do gene da interleucina 28, mais conhecido como interferon lambda, com o desenvolvimento do HANT-SP, né, com um odds ratio considerável, aumentando o risco em 7,61 vezes. Esse estudo é muito importante, principalmente tratando-se de uma doença que o próprio Jorge fala o tempo todo que ela é negligenciada e pouco se sabe, né, sobre ela, mas a gente sempre precisa interpretar os nossos resultados com cautela e tentar reproduzi-los em outras amostras populacionais, visto que aqui, por exemplo, a gente tem um intervalo de confiança um pouco amplo e a gente poderia aumentar um pouquinho mais essa amostra para reproduzir esses achados. Esse
grupo do Jorge, eu sei que eles têm aumentado ainda a análise de outros polimorfismos genéticos em outros genes, né, para a mesma doença, indivíduos contaminados pelo HTLV, não encontrando algumas associações, encontrando outras muito interessantes. Bom, como eu disse para vocês, existe um grande número, então, de estudos, principalmente desde a década de 2000, em diversas doenças infecciosas, sendo que, atualmente, é possível a gente encontrar muitos estudos de meta-análise que tentam compilar os resultados encontrados por inúmeros estudos conduzidos para análise dos mesmos polimorfismos em diferentes amostras. Como é o exemplo dessa meta-análise desenvolvido por Xu e Shen, desse ano, né, de 2019, em que eles consideraram 42 estudos que analisaram polimorfismos do gene do receptor de vitamina D infectados com bacilo de Koch. Sabe-se que a vitamina D ela é muito importante na ativação de macrófagos que eliminam a bactéria, né? E todos esses estudos, eles fizeram uma avaliação de polimorfismos genéticos, polimorfismos no gene do receptor de vitamina D, que poderiam alterar a conformação do receptor da vitamina D, e aí a vitamina D não conseguiria se ligar a esse receptor, e aí a gente não teria essa resposta fisiológica, a gente não teria, então, a ativação dos macrófagos. E eles encontraram a associação de 4 polimorfismos, baseado nesses 42 estudos, 4 polimorfismos no receptor de vitamina D, que alteram, então, a conformação do receptor, fazendo com que não haja a ativação dos macrófagos. Esses 4 polimorfismos estiveram associados, então, à tuberculose severa. Isso é muito importante porque eles conseguiram estabelecer biomarcadores genéticos da tuberculose pulmonar severa, né? Então, se eu tenho um indivíduo infectado pelo bacilo de Koch, eu posso, de repente, avaliar se ele tem essas variações no gene do receptor de vitamina D, e aí eu posso tentar inferir, né, se ele vai desenvolver ou não a tuberculose pulmonar severa, e aí eu posso conduzir o tratamento desse indivíduo de uma maneira distinta. Tá tudo bem? Bom, a genética das doenças infecciosas ela vem sendo amplamente divulgada e muito explorada. E Casanova e Abel, em 2005, dizia que o campo da genética humana de doenças infecciosas ela visa definir as variações genéticas responsáveis, então, pela variabilidade interindividual no curso das infecções humanas. Essa visão genética, ela fornece novos meios diagnósticos, então ela me mostra quem são os indivíduos que têm maior risco ou resistência, melhora a definição principalmente de prognóstico e abre o caminho para abordagens preventivas e curativas inovadoras daquela doença. Bom, atualmente continuam havendo muitos estudos de associação de genética em doenças infecciosas. Entretanto, os estudos atualmente são estudos de associação do genoma inteiro de larga escala, que são os Genome Wide Associations, que a Tati estava me falando que ela conduziu uma aqui no IMT. Isso é possível porque a gente tem bancos de dados com as referências da sequência do genoma humano, após o término do sequenciamento do genoma, né, em 2003. A gente tem catalogado algumas, ou grande parte das variações genéticas humanas, e a gente tem tecnologia hoje que permite, então, a gente fazer uma análise de alto rendimento de genotipagem, como a Affymetrix, Illumina, o Ion Torrent, que eu sei que vocês têm aqui, né, que é coordenado pela doutora Esther Sabino, e que a gente pode, então, fazer a avaliação de muitas variantes genéticas ao mesmo tempo, né, e tentar associá-las com o desenvolvimento das doenças infecciosas ou mesmo os graus dessa doença. A análise, né, só dos GWAs que é muito complexa, ela é realmente uma análise de bioinformática muito intensa, mas ela traz informações muito importantes, como é o caso desse estudo aqui, em que eles fizeram uma associação de variantes genéticas associadas à progressão de fibrose hepática em indivíduos infectados pelo HCV.
Bom, a gente sabe que o indivíduo contaminado pelo vírus do HCV, existe uma grande variação, né, um alto nível de variação interindividual no curso natural dessa doença, sendo que a gente pode ter indivíduos, então, que não desenvolvem cirrose. A gente pode ter indivíduos que têm fibrose hepática em menos de 20 anos, ou mesmo um carcinoma hepatocelular. Existe as variações clínicas e os fatores virais, eles explicam uma grande parte, né, dessa variação fenotípica encontrada nos indivíduos contaminados pelo HCV. Entretanto, a genotipagem de larga escala foi conduzida em 2 cortes, suíça e francesa, com análise de mais de 780 mil SNPs, polimorfismos de base única, em 1.192 pacientes. E aí, os resultados encontrados por esse estudo, aqui é um consórcio mundial, eles conseguiram reproduzir os resultados encontrados nessas 2 cortes numa terceira corte, então, de indivíduos que eram descendentes europeus, com quase 1.000 pessoas também. E vejam vocês que dos 780 mil SNPs que eles avaliaram, eles encontraram a associação de apenas 2 polimorfismos com a fibrose hepática precoce, sendo que esses polimorfismos foram encontrados em genes relacionados à produção de moléculas antioxidantes e produção de fatores envolvidos com a fagocitose de células apoptóticas pelos macrófagos. Mas é muito importante esse tipo de estudo genético, esses estudos de larga escala, porque a gente consegue, então, direcionar esse paciente ou o tratamento desse paciente, pensar na conduta melhor com esse paciente, né? Então a gente consegue traçar. Desculpa, talvez você tenha falado, né? Porque uma questão, uma discussão, o que quer dizer associação? Você comentou isso já? Você já falou porque eu tive que sair? Então, quando eu faço... E a associação pode dizer tudo, pode dizer nada. Quando eu faço uma análise numa corte transversal, né? Uma análise transversal numa corte, eu posso simplesmente dizer que aquele polimorfismo ele está associado com a doença, por quê? Porque a frequência desse polimorfismo é maior nos indivíduos doentes do que dos não doentes, por exemplo. Mas se eu avaliar esses indivíduos ao longo do tempo, eu talvez consiga comprovar se isso é verdadeiro ou não. Eu vou dizer um pouquinho mais sobre isso, mas eu sempre falo, esses estudos genéticos de associação que a gente faz, eles são muito importantes, mas eles só nos direcionam para que a gente faça alguma comprovação daquele achado em estudo funcional. Senão, isso não tem validade nenhuma. Senão eu posso simplesmente encontrar aquelas associações que não têm absolutamente nenhuma plausibilidade biológica, tipo, por exemplo, sei lá, os carecas tomam mais cerveja, né? Não necessariamente isso é verdadeiro, né? Eu posso ter uma frequência maior, maior número de indivíduos que bebem cerveja que são carecas, mas não tem nenhuma relação biológica com isso. Aqui eu vi que tem, assim, vou dizer, quase um excesso de publicações sobre, assim, porque você tem o banco lá, então você tem uma plataforma e aí faz uma análise estatística, então a quantidade de trabalho de associação, apontando são muito grandes. Então gera um cenário muito confuso. Sim, né? Sim. E isso não nesse estudo que faz Exato, ele faz a reprodução numa outra corte, essa mesma. E o volume de pacientes, mas tem assim, pega 200 pacientes, faz estudo de associação, enfim, provavelmente isso não quer dizer nada. Né? Por isso que eu digo... Fazer associação, a não ser que você tenha um odds ratio lá em cima, senão então, mas... odds ratio de 3 vezes, 2 vezes... às vezes é justamente o contrário. Quando a contribuição genética para essas doenças complexas, elas são sempre pequenas. Né? Os odds ratios de 5, 4, eles são odds ratios que possivelmente foi encontrada uma associação, mas numa amostra pequena, talvez ela não seja verdadeira. Porque a contribuição da genética ela é pequena comparada a outras. Comparado não, mas ela soma-se aos fatores ambientais, né? As condições interindividuais em termos de sistema imunológico, enfim, da resposta imunológica. Né? Eu vou falar um pouquinho, inclusive, desses problemas, até de interpretação disso. Não, assim, na minha área eu só sei que existe essa tipo. Sim. Mas é ótimo essa tua colocação, porque realmente, às vezes, acha-se que eu encontrei uma associação e eu posso usar isso como um biomarcador de desenvolvimento da doença. A coisa não é bem assim. Porque aí vem os estudos de meta-análise. E aí as meta-análises concluem
que nada pode ser concluído. Exato. Mas os GWAs, eles ajudam aí a gente reproduzir esses achados. Bom, então esses estudos de associação, eles são muito importantes, é bem isso que você está falando, mas eu posso encontrar associação entre a variação de um gene com uma determinada doença, mas e aí? Eu tenho um alelo que é alterado e eu digo que ele está associado àquela doença. Mas vamos lá, quantas cópias de cada gene a gente tem? 2, né? Que vem do pai e outra que vem da mãe. E aí? Se eu tiver um único alelo, isso já é suficiente para eu desenvolver a doença? Eu preciso de 2 alelos para desenvolver aquela doença? Né? Então, assim, a interpretação de qual é o genótipo que modifica, por exemplo, o risco ou a resistência àquela doença, que é realmente difícil da gente dizer. Por isso a importância dos estudos funcionais. Né? Porque a gente tem um problema de penetrância incompleta dos nossos genes. É muito difícil um gene causar uma doença. O gene faz parte de toda uma via, né? Então, que interage com uma segunda proteína. Aquele gene produz uma proteína que interage com uma segunda proteína, que interage com uma terceira. Então, os níveis de um alteram os níveis do outro. Não é algo tão simples. Né? E a gente tem esse problema de penetrância incompleta. O que é? Quando a presença do genótipo, que eu encontrei, ele não determina um único fenótipo correspondente em todos os indivíduos que têm aquele genótipo. Vou mostrar isso para vocês. A gente tem esse estudo italiano avaliando o significado clínico de polimorfismos em genes de resposta imune em pacientes com carcinoma hepatocelular, relacionado com a presença do vírus do HCV. Bom, eles avaliaram 148 pacientes contaminados com HCV, com infecção crônica, mas não tinha cirrose e nem tinha carcinoma hepatocelular. 113 pacientes infectados com HCV e cirrose. 189 pacientes infectados com carcinoma hepatocelular. 238 pacientes infectados com HCV que tinham distúrbios linfoproliferativos. E eles também compararam todos esses indivíduos infectados com HCV com uma amostra da população que não eram contaminados pelo mesmo vírus. E aí é justamente a dificuldade da interpretação desses estudos de associação. Vejam vocês, que a gente tem aqui, para esse gene aqui, a gente tem o genótipo homozigoto selvagem, heterozigoto e homozigoto mutado. Né? Repare que a frequência de indivíduos homozigoto mutado é maior nos indivíduos que são contaminados pelo HCV, em comparação com os indivíduos sem a contaminação pelo vírus. Mas eu não consigo dizer que aquele genótipo ele vai me levar ao desenvolvimento de uma cirrose, de um carcinoma hepatocelular, né, ou de alguma outra alteração. Então eu encontro o genótipo mais frequente em todos esses grupos aqui que eram contaminados pelo vírus. Então é muito difícil eu interpretar isso. Então eu uso isso como um biomarcador? Eu não consigo dizer que isso é um bom biomarcador. Mas, para tentar resolver esses problemas de interpretação e tentar nos nortear o que realmente vai interferir no risco ou na resistência de uma doença, né, no desenvolvimento de uma doença, a gente lança a mão aí de algumas análises estatísticas que podem nos ajudar a interpretar um pouco esses resultados. A gente tem o que a gente chama de modelo de alelo ou multiplicativo, em que a gente faz a comparação da frequência do alelo azão, por exemplo, contra o alelo azinho, num grupo de casos e controles. E aí eu posso dizer, olha, tal alelo pode estar relacionado com o desenvolvimento de uma doença, com a progressão de uma doença. Eu tenho o modelo de genótipos ou aditivo, que é o modelo mais comumente usado nos estudos de genética com doenças, não só em doenças infecciosas, em que a gente faz a comparação da frequência de azão-azão, de azão-azinho e de azinho-azinho no grupo de casos e controles. Eu digo, olha, esse genótipo está associado ou não está associado ao desenvolvimento da doença. Mas a gente tem que também fazer a análise do modelo que a gente chama de dominante, que a gente faz a comparação das frequências do genótipo. Então, azão-azão
contra todos os indivíduos azão, azinho, mais azinho, azinho, no grupo de casos e controles. Para que eu faço isso, Fernanda? A gente tenta avaliar se o alelo polimórfico ele tem um efeito dominante e se eu tiver apenas uma cópia daquele gene alterado, eu vou desenvolver a doença. E a gente tem um modelo recessivo também, que a gente faz justamente o contrário. Eu vejo a frequência do azinho, azinho contra o azão, azão, mais o azinho, azinho no grupo de casos e controles. Porque esse tipo de modelo estatístico vai me dizer se o alelo polimórfico ele tem um efeito recessivo e eu vou precisar de 2 cópias daquele alelo alterado para eu poder desenvolver a doença ou ter a progressão daquela doença. Eu disse tudo isso para vocês porque é muito importante a gente atualmente fazer esse tipo de avaliação. Os estudos atuais de genética relacionada com doenças infecciosas, eles fazem esse tipo de análise. Ficou bem ruim meu slide aqui, né? Tá ruim de ver essa tabela, mas a gente vê que eles fizeram uma análise do modelo de alelos, o modelo que eles chamam de aditivo, que é de genótipos, azão, 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 azinho, 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 o modelo dominante e o modelo recessivo. Tá? Então eu tenho uma resposta melhor do que realmente, qual é o genótipo realmente que vai alterar o meu risco, está relacionado à minha progressão ou à minha resistência. Mas, sempre digo isso, não basta a gente fazer só os estudos de associação, né? Então é muito importante eu fazer estudo funcional in vitro ou in vivo, ou melhor os dois, para comprovar aquele efeito da variação genética, da associação que eu afirmei, só fazendo a avaliação de frequências de genótipos. A gente tem que ter alguns cuidados, né, para fazer afirmações quando eu falo em genética de doenças infecciosas, porque é muito importante a gente distinguir se o indivíduo não afetado pela doença ele é geneticamente resistente mesmo, ou se ele é um indivíduo geneticamente suscetível, porém não exposto ao patógeno com a mesma virulência, seja lá o que for. E a gente normalmente conhece os fatores ambientais que influenciam o risco de infecção, e eles são geralmente conhecidos e devem ser incluídos nas análises estatísticas. Por exemplo, a gente faz análise de regressão logística múltipla, né, de multivariada, e é muito importante a gente colocar, a gente controlar esses testes para que não haja efeitos de variáveis que poderiam confundir o nosso resultado. Bom, e aí às vezes a gente encontra variações genéticas que podem estar associadas a uma determinada doença infecciosa numa determinada população e outra não. E isso é muito comum tratando-se da população brasileira, né? Porque a gente tem diferenças de ancestralidade entre as diferentes populações. A população nativa da América Latina, ela é uma das populações mais miscigenadas do mundo, decorrente de processos migratórios desde o século XV, né? Então a gente tem na nossa população, não só na brasileira, mas nativos da América Latina, vestígios da genética de europeus e africanos. A população brasileira, em especial, originalmente, ela era composta por cerca de 2,5 milhões de ameríndios. E no século XVI houveram as grandes ondas migratórias de colonos portugueses para o Brasil, né, cerca de 500 mil, e 4 milhões de escravos africanos, né, vieram para o nosso país, então contribuindo para a alta miscigenação da nossa população. Já no século XIX, houveram mais 3 ondas migratórias de italianos, alemães e japoneses, com menos representação do que os colonos portugueses e os africanos. Mas a nossa população, então, ela é dita uma população de ancestralidade tríhíbrida, né? Então, a gente tem traços da população europeia, ameríndia e africana. A gente consegue, então, dizer que a população brasileira ela é uma população de ancestralidade tríhíbrida porque existem marcadores de ancestralidade genômica que a gente faz no nosso laboratório, aqui na faculdade, né, no Instituto Oscar Freire, faço isso rotineiramente. A gente tem colaboração com diversos grupos aqui da faculdade, em que a gente vai usar, então, o DNA para tentar estabelecer etnia, né? Existem marcadores informativos de ancestralidade
que a gente usa, que nada mais são do que marcadores moleculares, ou do DNA, que apresentam diferenças significativas de frequências alélicas numa população e em outra. A gente faz esse estudo de ancestralidade que pode ser baseado em análise de SNPs, de indel, inserção e deleção de determinadas regiões do DNA, ou análise de repetições em sequência, né, no nosso DNA. No meu laboratório a gente usa 42 indels, a Tati estava me dizendo agora que ela fez uma análise de ancestralidade, acho que foi por SNPs, né, Affymetrix SNPs. Mas o resultado dessas nossas análises de ancestralidade, ela vai ser dessa maneira. O indivíduo 1, por exemplo, ele tem 10% de contribuição de ancestralidade da população X, 30% da Y e 60% da Z. Né? Eu não posso afirmar com todas as letras que ele só tem uma ancestralidade, porque o brasileiro, ele na verdade, tem contribuição de várias ancestralidades. Mas isso é muito importante para o direcionamento de investigações e tratamentos. Né? Porque a gente sabe que as frequências dos polimorfismos variam entre as populações. Né? Isso é muito importante, por exemplo, para tratamento quimioterápico, para mesmo o alcoolismo, né? A gente sabe, por exemplo, que a metabolização dos asiáticos é muito diferente da nossa por causa da frequência do polimorfismo, de alguns polimorfismos de metabolização do álcool. Isso é muito importante, então, a gente entender um pouquinho da contribuição da ancestralidade no fenótipo dos indivíduos. A gente, atualmente, a gente utiliza ainda a cor de pele. Eu sei que na prática clínica não é fácil você utilizar marcadores de ancestralidade, né? Normalmente a gente usa a cor de pele para poder inferir qual é a ancestralidade do indivíduo. Mas a gente sabe que isso não pode ser... Não é tão confiável, os estudos científicos na população brasileira já mostram isso. Desde 2009, o Sérgio Pena, lá em Minas, ele tem mostrado isso. Uma curiosidade aqui para vocês, a BBC, em 2005, pediu para o Sérgio Pena genotipar esses indivíduos, né, fazer a avaliação dos marcadores de ancestralidade nesses indivíduos. E aí, por exemplo, a Hilde Silva, que eu não sei se vocês sabem quem é uma atriz, ela, na verdade, fala, quando perguntam para ela qual é a ancestralidade dela, ela diz que ela é negra. Né? Mas vejam vocês que ela tem 71,3% de contribuição de ancestralidade europeia e só 19,5% africana. Eu acho super curioso o Neguinho da Beija-Flor e o Milton Nascimento, que a gente olharia para ambos e diria, eles são negros, eles têm uma contribuição de ancestralidade africana. O Neguinho da Beija-Flor tem 67,1% de contribuição de ancestralidade europeia, né? Enquanto o Milton Nascimento só 0,4%. Esse indivíduo ele é muito mais negro do que esse, né? Porque ele tem uma maior contribuição, né, de ancestralidade africana. Qual é o grau de acurácia desse determínio genético? Quer dizer, esse gene é de origem africana, esse daqui, essa ancestralidade, isso não é só uma probabilidade? A gente fala, na verdade, predomínio de ancestralidade. Isso é um direcionamento, não é algo taxativo, que eu digo, esse cara é africano, principalmente na população brasileira. Não existe alguém que seja 100% africano, 100% europeu, 100% ameríndio. É muito difícil. O que eu acho que tem que ser lido é 67,1% provavelmente europeu, mas que pode ser que daqui 20, 30 anos falem não. Então, depende do que você usou para inferir essa ancestralidade. Né? Atualmente, por exemplo, a Tati estava me falando, ela usa uma plataforma da Affymetrix, eles estudam milhões de SNPs que tem frequências muito distintas entre as populações e pensa sempre na análise combinatória disso tudo. Então, a acurácia dela é muito grande. Né? Agora, se eu estudo 10 marcadores de ancestralidade, é diferente de eu estudar 1 milhão de marcadores de ancestralidade. Né? Então, vai depender realmente do método que você está utilizando. E também, a gente sempre precisa pensar que, mesmo na população brasileira, eu preciso ter sempre um painel referência. Né? Eu não posso usar, por exemplo, os asiáticos como meu painel referência. Por exemplo, os marcadores de ancestralidade de índios é diferente de asiático. Eu preciso usar dos índios na população brasileira.
A Luísa Brunet, que ela sempre me chama a atenção, para mim ela tem uma cara de índia totalmente, né? Mas ela tem 80% de contribuição de ancestralidade europeia e só 15,5% de ameríndio. Isso muda, na verdade, isso é importante para realmente direcionamento de tratamento, de conduta com esse paciente, né? Principalmente no tratamento. Bom, já foi feita, a gente sabe, né, que o Brasil ele tem 5 regiões sociodemográficas. Já foi feita análise de ancestralidade autossômica de populações, né, de amostras populacionais de todas as regiões do Brasil. A gente tem uma maior contribuição de ancestralidade genômica europeia em todas as regiões do Brasil, sendo o Sul e o Sudeste, né, com maior predomínio de ancestralidade europeu. No Nordeste é onde a gente encontra a maior contribuição da ancestralidade africana, que é cerca de 27%. E no Norte é que a gente encontra a maior contribuição de ancestralidade ameríndia. Meio que pensando já na nossa história migratória, né, a gente consegue dizer que esses dados realmente são verdadeiros. Então, aí são estudos que foram desenvolvidos com amostras da população brasileira, mostrando que a ancestralidade europeia realmente ela é predominante em todas as regiões do Brasil, sendo que no Norte cerca de 70% de contribuição de ancestralidade europeia, 61% no Nordeste, e Sudeste e Sul a gente sabe que são as regiões que têm maior contribuição de ancestralidade europeia. Por isso que a gente, às vezes, usa os dados, os tratamentos e as condutas utilizadas em populações caucasianas, porque a gente tem uma grande contribuição de ancestralidade europeia no Brasil. A gente pode também inferir a ancestralidade através de análise de marcadores de ancestralidade uniparental, cromossomo Y e DNA mitocondrial. A gente faz isso no nosso laboratório também. O cromossomo Y, vocês sabem que ele é desse tamanhozinho, né? Ele é bem pequenininho, ele é passado como haplótipo, né, de uma geração para outra. Então, todos os indivíduos de uma mesma família paterna, eles têm exatamente a mesma sequência do cromossomo Y, o mesmo DNA do cromossomo Y. Existem kits comerciais de marcadores de regiões curtas em sequência, de STRs do cromossomo Y, esses kits, na verdade, foram desenvolvidos para identificação humana. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com material forense, né? Eu faço identificação humana no meu laboratório. Mas a gente consegue usar esses marcadores de STR, né, para a área forense, para a gente tentar traçar também ancestralidade uniparental, ou seja, do cromossomo Y na nossa população. A gente tem, então, faz uma PCR única, analisando atualmente 24 regiões do cromossomo Y ao mesmo tempo. E então a gente vai ter a geração de um haplótipo. Um haplótipo X vai sair desse resultado aqui. E a combinação dos marcadores vai permitir traçar a linhagem patrilínea que alcançam dezenas de gerações do passado. A gente então pode classificar esse haplótipo num haplogrupo, né? Existem algoritmos de domínio público que a gente utiliza, o haplótipo daquele indivíduo, qual é o haplogrupo daquele indivíduo, e já foram feitos diversos estudos no mundo dizendo qual é a distribuição de cada haplogrupo, né? Sendo que o haplogrupo mais antigo ele tem uma maior distribuição geográfica. Deixa eu tentar achar algum. Aqui, por exemplo, esse haplogrupo, ele é um haplogrupo que ele é muito mais recente e restrito. Então, se eu encontrar, de repente, um indivíduo que tem um haplótipo que corresponde ao haplogrupo RXR1, eu sei que esse indivíduo ele é oriundo ou dessa região, apenas dessa região do mundo, certo? Bom, e os estudos feitos nas 5 regiões sociodemográficas do Brasil, avaliando, então, os haplótipos de cromossomo Y, nos mostra que a ancestralidade paterna ela é predominantemente europeia em todas as regiões do Brasil. Então, outro tipo de análise que a gente pode fazer para inferir a ancestralidade também é o DNA mitocondrial. A gente pode analisar o DNA mitocondrial. Vamos lembrar lá que o DNA mitocondrial ele é encontrado, né, separadamente do DNA nuclear, nas nossas mitocôndrias. A gente encontra cerca de 20 até 100 mitocôndrias por célula, então é um DNA muito fácil de ser acessado pela sua grande abundância.
O DNA mitocondrial, ele é um DNA muito pequenininho, circular, né, em fita dupla. Ele tem cerca de 16.539 pares de base, é muito pequenininho. E ele codifica 32 genes. Só que o DNA mitocondrial, diferentemente do DNA nuclear, ele não tem um sistema de reparo. Então, todas as mutações que acontecem, por exemplo, no DNA mitocondrial da minha bisavó, isso vai ser passado para minha avó, vai ser passado para minha mãe, para mim, para o meu irmão, enfim. Todo o lado materno vai apresentar aquela mutação também, porque ela não vai ser reparada. E então, existe uma região do DNA mitocondrial, que é uma região que não codifica nenhum gene. A gente chama de região controladora, ela tem cerca de 750 pares de base, em que ela é altamente polimórfica e consegue, então, nos direcionar a inferência de ancestralidade. Bom, como eu disse para vocês, a gente tem sempre um lado, o DNA mitocondrial, ele é passado ao longo das gerações, sempre pelo lado materno, né? É um DNA que não individualiza, mas ele nos orienta bem. A gente faz a análise do DNA mitocondrial dessa região não codificadora do DNA no nosso laboratório, uma única reação de PCR também, a gente faz sequenciamento tipo Sanger. Sai esse resultado aqui pra gente. A gente analisa então a nossa sequência e compara com uma sequência de referência. A gente aponta então quais são as alterações e as posições das alterações do nosso DNA em relação ao nosso DNA referência, gerando um haplótipo. E aí, muito parecido com o DNA do cromossomo Y, a gente, na verdade, estabelece então aquele haplótipo, faz parte de qual haplogrupo, e esse haplogrupo é encontrado em qual região do mundo. A gente consegue, então, inferir a ancestralidade pelo DNA mitocondrial. Bom, a ancestralidade do DNA mitocondrial, a ancestralidade materna, já foi analisada também nas 5 regiões do Brasil, sendo que a análise do DNA mitocondrial mostra que realmente a gente é uma população muito miscigenada, né? Sendo que a gente tem 39% de DNA mitocondrial encontrado em indivíduos que têm a sequência europeia, 33% ameríndia e 28% africana. E para que eu disse tudo isso de ancestralidade para vocês, né? Fernanda, mas não era uma análise de... uma aula sobre análise genética, né, em doenças infecciosas. Bom, vocês, muito melhor do que eu, logicamente, que trabalham com doenças infecciosas, sabem, né, do grande problema de diferenças de incidência das doenças infecciosas no Brasil, né, isso vocês relatam todas as vezes. A gente tem, às vezes, o problema de subnotificação, né, em algumas regiões em relação àquela doença, mas será que a ancestralidade também ela não pode contribuir para a diferença de incidência nas diversas regiões do Brasil? Né? Então, por isso que é sempre importante a gente também fazer a avaliação de ancestralidade quando eu faço um estudo de associação de alterações genéticas com uma determinada doença. Tá? Eu sempre preciso levar isso em consideração. Acho que é isso. Obrigada.